Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de setembro. O Bovespa apresentou aqui uma alta de 1,01%, pode alterar um pouco essa variação, mas tende a ser muito pouco, enfim, uma alta por volta de 1%, Ibov. Enfim, um dia de correção da forte queda do pregão anterior, dentro até do que eu cheguei a abordar algo nesse sentido na última videoanálise, quando eu falo principalmente da BBDC4. Então, nesse primeiro momento, a interpretação gráfica aqui, no meu modo de ver, é uma correção dessa forte queda, trazendo a chance mesmo, aí, tendo superação de máxima do pregão, desse pregão no próximo pregão, ainda de ter um movimento aqui para baixo, ou seja, da continuidade desse movimento de baixo, com a provável perda dessa região de suporte. Para que o Ibov comece a trazer alguma sinalização contrária a isso, teria que ter uma abertura muito forte para cima, um retorno aqui principalmente para bater numa região desse topo anterior, por volta ali dos 59.300 pontos até a região dos 59.417. Isso começaria a trazer uma perspectiva menos negativa, ou seja, de ter uma movimentação de perda de tendência de alta do Ibov, que ocorrerá com a perda aqui dos 57.259. É importante ressaltar que no mini índice, se a gente olhar para o mini índice no gráfico diário, isso já aconteceu, uma abertura desse pregão já veio aqui para baixo. Então, o mini índice aí com um grande candle aqui para cima, um pregão, se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos no mini índice, a primeira movimentação para cima bem travada, com diversas perdas de mínima e máxima aqui no gráfico de 10 minutos. Cheguei a recomendar uma compra no mini índice aqui na superação da máxima desse candle, computando isso aqui como essa forma de movimentação como uma correção que pudesse trazer um movimento para buscar essa região de topo anterior. Isso não aconteceu. Quando na formação desse candle, quando não consegue, bate na máxima desse candle anterior e não consegue evoluir, eu opto por encerrar essa posição ainda no ganho, um leve ganho, praticamente no 0 a 0, mais 0,05%, mais 0,04% no capital total em termos de evolução. Depois disso, cheguei a recomendar, deu uma pancada para baixo, gerou uma primeira sinalização de topo ali no G60, de topo descendente. Recomendei venda aqui de topo descendente no gráfico de 10 minutos, aqui na formação desse, se perdesse a mínima desse candle anterior, não foi perdida, bateu na trave e foi forte lá para cima. Depois disso, recomendei venda se perdesse essa mínima, mas o mercado deu uma pancada para cima e não acionou a nossa entrada. Enfim, foi só uma operação mesmo que foi executada no pregão de hoje com um leve ganho. Na sequência, temos aqui para falar da PETR4. A Petro no pregão de hoje apresentou uma alta de 3,26%, devolvendo boa parte da queda do pregão anterior. Lembrando que a queda do pregão anterior foi de 5,99%. A alta desse pregão foi uma alta aí de 3,26%, mas tecnicamente segue dentro de um movimento de baixa, forte movimento de queda, movimentação de correção, segue com a perspectiva de ter topo descendente e voltar aqui para baixo. O que anula essa perspectiva é a Petro voltar principalmente para cima desse gap aqui, batendo aqui nesse gap, já reduz a perspectiva de queda desse movimento atual de baixa no gráfico diário. Principal nível de suporte para a Petro fica aqui na casa dos R$13, por volta dos R$13, e agora a mínima desse candle, principalmente olhando para o intraday, um fundo bem marcado no intraday tende também a funcionar como suporte na casa dos R$13,27. Na Vale 5, tendência aqui de baixa, candle forte de alto, um sinal ali de reversão dos candles chamado de perfuração ou piercing. Então, um padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, arriscando uma compra contra a tendência iniciativa na expectativa desse movimento do gráfico semanal ter terminado e poder gerar uma nova movimentação para cima. A possibilidade de entrada seria no rompimento da máxima de hoje, R$14,88. O stop ficaria um pouco longo, ou seja, um stop botando para baixo da mínima desse candle, um stop superior a 4,6%. A outra forma de posicionar o stop seria abaixo desses fundos aqui do G60. A gente pode observar que funcionou bem como suporte. Seria uma forma de posicionar um stop um pouco mais curto aqui na Vale, uma operação um pouco mais arriscada, ali botando o stop para baixo dos R$14,48. Na sequência, temos aqui para falar da SUSB5. Eu encerrei a posição da SUSB5. A SUSB5 chegou a abrir bem o pregão, proporcionando a formação de fundo no G60, foi lá em cima, bateu numa relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho do risco da operação, o tamanho do stop da operação na nossa entrada, que era de 3,54%, ela conseguiu replicar isso aqui para cima, até um pouco mais.
do que esses 3,54%. Depois disso ela perdeu bastante força e quando ela voltou para baixo, perde essa mínima aqui desse fundo anterior, a região de 10,80. Como foi forte para baixo, eu aguardei uma tentativa de subida. Como essa tentativa de subida ela ficou respeitando a região ali por volta dos R$10,82, chegou até bater em 10,86, eu optei por encerrar essa posição comprada na SUSB5, ainda com leve ganho, um ganho aqui de 0,84%, e no capital total um crescimento de 0,12%. O ativo terminou fechando aqui com um candle mais de baixo. Se ela não desenrolar forte para baixo aqui nos próximos pregões, ainda fico olhando para o papel para a ponta compradora, enquanto não gerar uma sinalização de reversão da sua atual tendência de alta do gráfico diário. Depois disso temos aqui para falar da CCRO3. CCRO3 no pregão de hoje apresentou também um candle forte aqui para cima, alta de 2,07%, movimento forte para cima no gráfico diário, rompendo topos anteriores, movimento forte para baixo, principalmente deste candle aqui, mas não deu sequência no candle de hoje, respeitou a mínima ali do pregão anterior, 17,38, e também a possibilidade aqui de se buscar uma compra seria também de fundo ascendente na ação, na expectativa de poder iniciar uma retomada da sua tendência de alta de curto prazo aqui do gráfico diário, seja no rompimento do 17,80, vou ficar atento aí para a abertura do próximo pregão. MRV3, ativo em tendência de baixa, gerou um candle muito forte de perda de suporte, ali de toda uma região de suporte no pregão da sexta-feira. Nesse pregão tentou aqui reagir, ganhou ali uma alta de 1,66%, também um padrão menos relevante, mas ainda assim uma perfuração, assim como já comentada em cima da Vale 5, só lembrando aqui da Vale 5. Então voltando aqui para a MRV3, ativo também tendência de baixa, uma das alternativas de entrada na mesma perspectiva da Vale 5, desse movimento de baixa ter terminado no gráfico semanal e iniciar um novo movimento de subida pelo gráfico semanal. E aí isso apoiaria a possibilidade de buscar uma compra contra a tendência na MRV3, caso venha a romper a máxima do pregão de hoje, R$ 11,83. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.